presença de Deus, ela é apalpável, ela é sentida, bem como o espírito maligno, ele é sentido. Você já foi num lugar onde você fica com medo e fala, poxa, tem alguma coisa diferente aqui, tem uma energia estranha neste lugar. Assim é com as coisas de Deus. Quando você está num lugar que é abençoado, você fala, poxa, verdadeiramente Deus está neste lugar. Quando sentem isso ao pisar na igreja? Fala assim, poxa, esse lugar aqui é santo, tem alguma coisa diferente. E aí vem o louvorzão e você fala assim, poxa, Deus está aqui. Não é verdade? Glória a Deus por isso, glória a Deus pela célula, glória a Deus pela sua vida. Quero agradecer você por estar aqui nesse dia frio, nesse dia chuvoso, não é verdade? Mas você está aqui por quê? Porque você decidiu colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Por isso você está aqui. Então você que está aqui, você é um líder desatador de uma multidão. Você foi livre do engano da serpente para desatar uma multidão. Que você, o tanto que você conseguir enxergar é o tanto que você vai ter. Então que você possa nessa tarde ver o tanto que Deus vai fazer na tua vida, porque é lá que você vai chegar. A sua mente chega primeiro. Aonde sua mente chegar, você vai chegar. Diga amém. Amém. Lá em Gênesis 3, no versículo 6, diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pai, que nós possamos compreender os mistérios da Tua palavra, que nós possamos ter revelação de tudo que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Os nossos ouvidos estão voltados para Ti, Pai, porque nós fazemos parte, Pai, de um rebanho santo, Pai, de um rebanho, Pai, cujo o bom pastor chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E a Ele é que nós damos ouvido, ó Pai. Porque no mundo há várias vozes, mas nosso ouvido e a nossa atenção é toda Tua, Senhor. Fala conosco, nos corrige, nós queremos ser mudados, ó Pai. Pai, vem nos confrontar nessa tarde. Todo o engano e embaraço do inferno caia por terra, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Deixa eu dar uma olhada ali, eu acho que... O título da mensagem de hoje chama-se O Desencanto da Serpente. Que seu agenda, né, Bruno? Aqui. Ah, tá aí, foi mal. Então anota, o título da mensagem chama O Desencanto da Serpente. Queridos, eu quero que vocês possam entender nessa tarde como a serpente ela ainda é astuta. Como a serpente ainda é sagaz. Como a serpente ainda engana a muitos. Queridos, a serpente ela sempre existiu. E ela estava ali no Éden, enganando a Eva. E eu coloquei uma frase para vocês lá no WhatsApp. Falei assim, Satanás, no Éden, no jardim, ele era a serpente. Satanás, no deserto com Jesus, ele era o tentador. É o mesmo. E Satanás com a gente, ele é o diabo. Então, Paulo nos orienta para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas por quê? Porque Jesus Cristo nos trouxe a revelação e a compreensão de quem é o diabo. Porque antes os judeus não acreditavam no mal, não acreditavam no diabo, pensavam que era tudo Deus. O mal vinha por causa de Deus, tudo era por causa de Deus. Mas Jesus veio e falou assim, ó, existe um mal, existe uma serpente. Aí ele vira para os fariseus e fala assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista pregava isso e Jesus pregou a mesma mensagem. Por quê? Porque a mentalidade dos fariseus, da religião da época de Jesus, era tomada por ensinamento da serpente. Ensinamento equivocado, de um falso culto a Deus. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Amém. Então a serpente ela sempre atua e sempre existe, até mesmo contra nós os cristãos.
E Paulo ele fala assim, ó, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, para que possais vencer o dia mau. Diga, dia mau. O dia mau ele existe. Satanás ele espera o tempo, ele fica observando e fala, poxa, esse cara tá firme mesmo, não tem como eu atacar esse cara. Então eu vou tentar atacar aqui um amigo dele, ou então eu vou usar aqui a mãe dele para enfraquecer ele, gerar palavra de dúvida, de incerteza, de incredulidade. Aí ele começa a olhar e fala, poxa, ó, como que o Brunão tá firme, cara? Ele não falta culto, não falta célula. Mas o diabo ele é sagaz, ele espera o Bruno um momento de fraqueza, um momento de fragilidade para atacar no lado mais fraco seu. Se o lado mais fraco seu é carência emocional, o diabo vai vir, a serpente vai criar a mãozinha dela lá e vai começar a digitar com você do outro lado, no Skype, para te enganar e para te aprisionar numa mentira. Através do quê? De uma boa aparência, de uma desejável aparência, de uma agradável, como que diz aqui? Através de uma... a Eva viu que era boa para comer, desejável aos olhos, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então a serpente ela vinha ali e fala, poxa, é bom conversar com essa pessoa, eu estou carente. Poxa, é agradável demais bater um papo, faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Que é a música do cara que morreu aí. E era o que? Era desejável. E de repente ele te aprisiona naquilo lá. Você fica com desejo que você não consegue controlar. O desejo ele toma conta de você. Você fala, poxa, eu sei que não é certo fazer isso. Mas o desejo toma conta do seu coração. Como? Através do encanto da serpente. Quem sabe a pessoa ela é mentirosa. E aí ela fica sem mentir um dia, 2 dias. Aí de repente ela faz alguma coisa de errado. Aí vem sua irmã, seu pai e pergunta, o que aconteceu lá? E você é induzido a mentir. É uma área de fragilidade. Por isso nós precisamos tomar toda a armadura de Deus para combater toda a cilada do diabo para te fazer pecar e te afastar do caminho de Deus. Diga amém. Amém. Então, a serpente ela tem um encanto. A serpente ela joga um encanto para cima de todas as pessoas para desviar o maior número de pessoas possíveis. Mas Jesus ele veio à terra para quebrar todo o encanto da serpente. Diga amém. Amém. Então, qual é o primeiro e maior encanto da serpente? Colocar o homem contra o seu Criador. O primeiro, anota quem está anotando. O primeiro encanto da serpente é colocar o homem contra o seu Criador. O segundo encanto da serpente é plantar uma semente de dúvida no coração do homem a respeito de Deus. O terceiro encanto da serpente é, através de uma aparente verdade, pôr em descrédito a palavra de Deus. Então, olhe para mim quem já notou. Então, a serpente ela tem agido desde Adão e ela vai agir até o reinado do anticristo. Lá em Apocalipse 17. Lá em Apocalipse 17, nós vemos uma mulher vestida de púrpura. Mulher representa a igreja. E fala que essa mulher é uma meretriz. O que é uma meretriz, Brunão? Uma prostituta. Não porque ela faz sexo com todo mundo, mas porque ela tem pegado coisas da palavra de Deus e transformado em mentiras e tem enganado, sabe o quê? O mundo todo. Lá em Apocalipse 17 você vai entender melhor quem é essa mulher vestida de púrpura. Fala de o quê? De um falso ensinamento religioso que engana o quê? O mundo todo. E aí você vê todas as religiões do mundo tomadas de um falso ensinamento, corrompida pela prostituição da prostituta, corrompido pelo vinho que a prostituta tem enganado e dado de beber a muitos. Diga misericórdia. Coisas estão entendendo? A serpente, hoje, ela se tornou um sistema mundial e vai culminar no anticristo que vai mandar em todo mundo. Entende? Então existe uma mulher vestida de púrpura que engana todo o mundo com falsos ensinamentos religiosos. Todo mundo hoje é tomado de mentira e de engano, fora a igreja de Jesus Cristo. A chave do céu,
A chave que liga o céu na terra chama-se igreja. Diga, igreja. A chave que liga o céu na terra é a igreja de Jesus Cristo. Então ela não foi dada a um homem, ela foi dada à igreja. Não existe um homem que tem a chave de conectar o reino do céu na terra. E sim a igreja. Quem é a igreja, Brunão? Nós somos a igreja. As portas do inferno, o argumento do inferno não prevalece contra a igreja. Então quando nós agimos como igreja, oramos como igreja, nos posicionamos como igreja, nem o engano do mundo pode tomar as nossas mentes, e aonde quer que nós pisarmos a planta, todo o engano vai ter que sair. Porque aonde a luz pisa, a treva tem que ir embora. É assim ou não é? Está tudo escuro, você ligou o interruptor, tem que haver luz. Aonde você está e você abrir a sua boca, tem que haver luz. Você fala, Jesus veio e morreu para que você pudesse ser livre desse pensamento, dessa escravidão que a serpente veio trazendo. Jesus ele veio na terra para que o encanto da serpente fosse desencantado. Foi para isso que Jesus veio e morreu no seu lugar. Sabe quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus, que cansou de ver a humanidade sofrendo, sendo atormentada e enganada, e ele olhou para o mundo, teve compaixão do mundo e falou assim, então eu sou Deus, vou me encarnar em forma de homem e vou morrer para que o meu sangue possa tirar todo o encanto da serpente. Toda a prisão do inimigo vai cair por terra. Então Deus se fez homem e morreu no seu lugar. Diga amém. Amém. Então você vê hoje o mundo. Existem vários tipos de religiões. Todas as religiões que não são a igreja de Jesus, que não é a igreja de Jesus, é falsa religião. Você vai ver ateístas, você vai ver gnosticistas, você vai ver secularistas, você vai ver filósofos, sociólogos, você vai ver várias religiões. Até o homossexualismo é uma religião. O sexo e o futebol são religiões. Porque todo lugar que se reúne e fala uma mesma linguagem e adora uma mesma coisa é uma religião. Os ateístas, eles se reúnem, eles têm a mesma linguagem para falar que Deus não existe. Então em quem eles creem? No mal, eles creem no homem, eles creem na ciência, qualquer coisa, não é uma religião, é uma crença. Por quê? Porque ele se religou. Porque a partir de Adão, você vê Deus falando, certamente morrerás. Diga isso. Certamente morrerás. Diz mais alto. Certamente morrerás. Diz mais uma vez. Certamente morrerás. Diz todo mundo numa mesma linguagem, numa voz bem grossa de homem. Certamente morrerás. Mais uma vez. Certamente morrerás. Diga certamente morrerás. Certamente morrerás. Não estou ouvindo a voz do Bruno, tá fraca, hein, Bruno? Vamos ver, fala aí. Certamente morrerás. Aí sim, que voz de homem. Então presta atenção comigo. A serpente, ela pega e engana os camaradas e diz que não é uma religião. Então os ateístas, os secularistas, os gnósticos que mexem com ocultismo, eles falam que não tem religião, mas eles estão sendo enganados pela serpente. Eles pensam que não tem religião, mas no fundo eles estão cultuando a serpente e falsos deuses, a demônios. Diga misericórdia. Então hoje eu me deparei com um mundo perdido. E Cristo é a solução para um mundo em crise. Diga amém. E quem está anotando, anota isso. Cristo é a solução para um mundo em crise. Então tudo, presta atenção, tudo que a serpente tem pregado e tem falado é para colocar em descrédito a palavra de Deus. Você conversa com um ateísta, com um secularista, com quem for, gente que tem a fé, que não acredita em Deus. Ela fala assim, poxa, a Bíblia é uma mentira. Poxa, a Bíblia ela não existe, é uma ilusão. Foi o homem que criou a religião, foi o homem que criou Deus. Conversa para você ver qual a fala deles. É a mesma. A Bíblia foi escrita por comedor de arroz e feijão. A Bíblia foi escrita por homens. Você queria que ela fosse escrita por quem? Por um cavalo? Né? E eu falo assim, meu amigo, então pega a Bíblia e vê tudo que é de mentira nela e vem conversar comigo. Eu tenho confrontado. Fala assim, fala o que tem de mentira na Bíblia e vem conversar comigo. Porque quem tem a verdade aqui sou eu e não é ele. Ou eu estou errado ou ele está errado. Ou eu vou ser livre do engano que eu tenho de Deus e da religião, ou ele vai ser liberto. É isso que eu tenho feito. Eu tenho confrontado. Fala assim, eu conheço a verdade. É você que tem que conhecer. É você que tem que se prostrar ao único que é digno de toda a adoração. Não importa o quanto você fala que Jesus não existe. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Diga aleluia e dê uma salva de palmas.
Então, que salva de palma mais fraca. Dá uma salva de palma para Jesus. Misericórdia. Vocês não estão comendo arroz e feijão não, gente? Então é isso que a serpente tem feito. Ela tem jogado no encanto. E muitas pessoas, por trás de uma não religião, ou de uma falsa religião, que eu vou falar na próxima célula, a falsa religião, tem enganado a muitos. Por uma aparente verdade. Ele fala assim, ó. No dia que você comer, você vai se tornar conhecedor do bem e do mal. É uma verdade. O homem se tornou conhecedor do bem e do mal. Sabe o que o diabo disse para Jesus, Brunão? Falou assim, ó, se você é o filho de Deus, pula de onde você está, que era bem alto, e diga para os anjos te segurar na tua mão. Porque na palavra de Deus diz que dará ordens aos teus anjos para que segurem nas tuas mãos. Então, na próxima célula, nós vamos falar sobre a falsa religião. Amém? Olha que interessante, algumas características de uma pessoa sem Deus. Uma pessoa que foi desligada espiritualmente. Anota aí, só para a gente ter uma noção, para a gente partir para o encerramento. 3, a tríade da morte. Porque Deus, a tríade da morte. Porque Deus disse, certamente morrerás. E vem a serpente com a mentira dela, enganando e trazendo um encanto sobre Eva, e diz, certamente não morrerás. Então ela confrontou uma verdade da Bíblia. Certamente morrerás, certamente não morrerás. E quem Eva deu ouvido? Serpente. A serpente. Olha que interessante. Para de comer a mão, rapaz. Olha que interessante. Primeira característica de uma pessoa, vou falar das 3 mortes. Primeira morte, espiritual, foi imediata. O homem imediatamente perdeu a conexão com Deus. Segunda morte, na alma, ele precisou de um tempo para ser restaurado na sua alma. Ele ficou totalmente acabado. E terceira morte, no corpo, o homem envelheceu, envelheceu e envelheceu até morrer. Ele não foi feito para morrer. Mas por causa do pecado ele envelheceu. E aí é assim com a gente hoje. Todos os dias nós envelhecemos mais um pouco. Cada dia a gente vai ficando mais velho. A nossa célula vai morrendo aos poucos. E vão ficando velho até morrer. Por causa de quem? Por causa de Adão. Por causa do pecado de Adão. E aí o homem vivia, sabe quantos anos naquela época, Bruno? 900 anos. Nossa. E aí ele começou a pecar, e pecar, e pecar. E Deus olhou para o homem e entristeceu de ter feito um homem. E disse Deus, eu vou fazer um dilúvio e vou destruir com a raça humana. E falou assim, ó, o meu espírito não vai habitar continuamente no homem, porque ele é mau, porque ele é perverso. E será o dia de vida do homem 120 anos. A partir daí começou a ajustar. Lá em Moisés você vê que a partir de lá o homem vivia até 120 anos. E é assim até hoje. Hoje é 70, 80, tem pessoa com 100, mas por causa do pecado. Amém? Entenderam essa parte? Então, a primeira característica de uma pessoa que foi desconectada espiritualmente com Deus. Sabe o que ela faz? Ela se esconde. Porque chegou Deus e falou assim, Deus vinha todo dia e conversava com o Bruno. Ô Bruno, tudo bem? Abraçava o Bruno. Olha que legal, tá lindo aqui. Você viu como que cresceu as frutas? Olha os animais. Como que você colocou o nome desse animal aqui, ô Adão? Ah, eu coloquei o nome de girafa. Poxa, que legal, hein, Adão? Todo dia Deus vinha e tinha relacionamento com o Brunão. E todo dia Deus vinha e implantava a mente dele na mente do Bruno. Até o dia que ele pegou e deu ouvidos à voz da serpente. E aí o coração dele foi tomado de pecado e de engano e ele perdeu a conexão espiritual. A mentalidade de Deus não atuava mais na mente do homem. E ele teve uma mente de víbora, raça de víboras. É por isso que fala isso. Então a mentalidade dele foi discipulada pelo diabo. Houve uma quebra. E aí o que acontece? Toda vez que aí Deus veio, no dia que ele pecou, como ele sempre vinha, e disse, ei Adão, onde você está? Sabe qual foi a primeira coisa que o homem fez? Escondeu. Porque quando você peca, você sabe que você está longe de Deus, a primeira coisa que você faz quando você ouve Deus te chamar é esconder e fingir que não é com você. E você esconde atrás da primeira árvore que você vê. Você conhece pessoas assim ou não conhece? Que você chama para ir na igreja e ela fala, não, eu já conheço Deus. Não, eu já tenho. Você sabe que a vida dela está toda destruída, toda ferrada, lascada, mas ela fala, não, eu já conheço Deus. Não, obrigado, eu não vou na célula
Obrigado, obrigado. E ela esconde, ela foge de tudo quanto é Deus, por causa do pecado. Se ela não conecta o espírito dela com Deus, ela vai conectar o espírito dela com o ensinamento da serpente. Diga misericórdia. Fala, Deus, tenha misericórdia das almas, Senhor. Diga isso para Deus, diga. Deus, tenha misericórdia das almas. E aí, eu quero encerrar com o desencanto da serpente. Lá, no versículo 15, diz, Deus está dizendo para a mulher, e porém inimizade entre ti, está dizendo para a serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus disse para a serpente? Eu vou pôr inimizade entre você e os filhos da mulher. E da mulher vai nascer um varão que vai pisar a cabeça da serpente. E a serpente vai ferir o calcanhar dele. Sabe o que Deus estava fazendo? Muito anos antes de Jesus nascer na terra e se manifestar como um homem, Deus profetizou a respeito de Jesus. Ele falou, ei, da tua semente vai nascer um homem que vai ferir a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o calcanhar dele. Está falando a respeito de Jesus, que veio para quebrar todo o argumento da serpente, todo o encanto do inimigo, toda a prisão na mente. E ele veio para libertar os cativos, para trazer visão aos que estão cegos, para trazer audição para os que não ouvem, para pôr em liberdade os que estão cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que Jesus veio, para quebrar todo o argumento do inferno e para trazer libertação. Porque o Filho veio para nos libertar. Mas como assim? Feriu o calcanhar? Eu vou explicar agora. Então Jesus ele veio e ele pisou na cabeça da serpente. Feriu ela de morte. Por isso nós cantamos, eu vou pisar. Então você fala assim, Satanás, você não me engana mais. Eu estou pisando na tua cabeça. Porque Jesus pegou você e colocou debaixo dos meus pés. E tem uma música que diz, debaixo do meu pé, Satanás está debaixo do meu pé. Por quê? Porque Jesus ele veio para acabar, aniquilar com o ensinamento errado. Mas ele teve que morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. Ele sofreu naquela cruz. Ele derramou sangue por sangue, até a última gota, para nos redimir de toda a maldição. Jesus ele veio 2000 anos antes. Ele lembrava de você, ele pensou em você, e ele pensou em mim naquela cruz. 2000 anos antes, ele se entregou. Ele teve medo da cruz, mas ele falou assim, eu preciso morrer, porque se eu não morrer, o Bruno não pode ter salvação. O Rafinha não pode ter salvação. Davi não pode ter salvação. Moisés não pode ter salvação. Então, ninguém pode tomar minha vida, mas eu a dou. E aí você vê a serpente ferindo o calcanhar do varão, sabe através de onde? Através das igrejas. Porque a primeira igreja do primeiro século, ela foi perseguida e morta. Brunão, lá em Roma, escorria sangue no chão, e os cavalos escorregavam sangue de tanto cristão que Roma matou. Veio o imperador Nero, mandou matar Pedro, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Feriu ou não feriu o calcanhar? Mas Deus tinha prometido. Sabe o que aconteceu, Brunão? Lá em Roma, o imperador Nero pegou e pegava os cristãos e jogava nos campos de gladiadores, nas grandes construções, e os cristãos brigavam com os gladiadores até a morte. E morriam pela espada, por leões, pela fome, pela nudez. Sabe o que Nero fez? Ele pegava os cristãos e onde ele passava na rua, ele fazia uma fogueira, ele botava fogo nos cristãos. Você vê a maldade da serpente que ela tem contra a gente. Amém? Então Jesus veio para nos tirar do encanto. Então o encanto da serpente foi quebrado. E hoje nós somos livres para adorar a Deus.